Boa tarde a todos. Eu costumo iniciar as minhas falas para as pessoas, eu costumo dizer que eu não faço uma palestra, eu venho alertar os profissionais da contabilidade, os empresários, aquelas pessoas que tomam conta dos números das empresas, dos riscos eminentes que o profissional da contabilidade corre, se ele for um dono de um escritório, se ele for um contador pessoa física, ou se for também um contador de uma pessoa jurídica de grande porte, como tem muitos profissionais da contabilidade que atuam como colaboradores CLTs ou prestadores de serviço dentro das empresas, tá? O Samir falou bem, porque eu venho muito ao Rio, eu desde adolescente sempre convivi muito com o Rio, porque eu tenho um avô paterno Ferreira, que é um dos sobrenomes da empresa, que adorava o Rio de Janeiro como bom português, apesar de estar radicado em São Paulo e ter construído a vida dele em São Paulo, teve muitos anos propriedades aqui no Rio e ele adorava ópera, apesar de português, ópera dizem que é coisa de italiano, né? E em São Paulo o Teatro Municipal não tinha concertos de ópera. E ele vinha praticamente toda semana. Eu vinha com ele pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. Então, no começo eu vinha muito no Hotel Glória. Então, às vezes as pessoas falam, quem nasce na cidade de São Paulo, na capital, e é criado lá, é tratado como paulistano. E o Samir sempre me fala, você não é paulistano, você é paulioca. E é verdade, porque eu conheço o Rio pelos nomes de rua. Adoro essa cidade. Então, pessoal, para a gente iniciar, para vocês entenderem, Bavini Ferreira, corretora de seguros, é uma empresa que eu fundei há 25 anos. Eu sou profissional da corretagem de seguros há 32 anos, desde 1986. Foi uma necessidade que a nossa família teve em ter uma pessoa para administrar os seguros de uma empresa familiar nossa. Eu acabei indo para a área de seguros sem querer, por uma necessidade, para fazer um mandato tampão. E estou nesse mandato tampão há 32 anos. E abri o mercado. Abri o mercado, passei a me especializar em algumas áreas de seguro, e uma das que eu mais conheço hoje é responsabilidade civil profissional. Em especial para o segmento contábil. Porque em 2005, quando eu estava terminando a minha presidência de Rotary, eu tinha um companheiro de Rotary chamado José Maria Chapina Alcazar. Ele é pai da Márcia Ruiz Alcazar, que é presidente do Conselho de São Paulo. O Chapina é profissional da contabilidade há muitos anos, a empresa deles o ano passado completou 50 anos, e aí nós criamos um projeto igualzinho ao que a gente tem com o Sescom Rio, o Sescom São Paulo, que nada mais é que atender sempre o público das entidades. No caso do Conselho, uma autarquia federal, no caso dos Sescoms, sindicatos, tá? Não são só o Sescom São Paulo e o Sescom Rio que a gente atende, são várias essas entidades e algumas autarquias do Brasil, como São Paulo e Rio, tá? Além de contabilidade. Mas aí vamos ao nosso assunto mais importante. O Contador Protegido é um portal que a gente criou, onde vocês, profissionais da contabilidade, podem acessar, e lá tem alguns produtos para vocês. O principal é o que nós vamos tratar hoje. Como nós estamos numa autarquia federal, eu não posso fazer uma palestra, ou não devo fazer uma palestra comercial. Isso é um padrão dentro das autarquias, então o que eu vou falar para vocês? O recado que eu vou deixar agora, não importa com quem, mas vocês, como eu, corretor de seguros, temos que ter, porque somos prestadores de serviço, o seguro de responsabilidade civil. Sobretudo quando a gente tem colaboradores e a gente não sabe a quantas anda o nosso negócio no tempo integral da atuação dele. Ou seja, a corretora funciona 8, 10 horas por dia e eu não sei o que está acontecendo na corretora com os meus colaboradores, tanto dentro como externos, porque eu estou no Rio há 3 dias. Então, a gente tem, e o responsável pela corretora é uma SUSEP, como é o CRC, sou eu. Então, se vocês acessarem o contadorprotegido.com.br, aqui ficou um pouco desconfigurado por causa do padrão da tela, tá, gente? Mas é um portal da Bavini Ferreira e aqui vocês têm alguns produtos, inclusive produtos que, para um segundo momento, a gente vai falar para vocês, que podem gerar algum tipo de benefício financeiro para vocês, tá? Então vamos lá. Quem sabe me dizer o que é responsabilidade civil? Responsabilidade civil, gente,
nada mais é senão o dever de reparar o dano. Eu, Paulo, vocês, profissionais da contabilidade, somos contratados por alguém para exercer algo. Falhamos nesse algo, somos obrigados a reparar o dano causado a esse terceiro. Isso está na lei, isso é legislação. Eu costumo brincar que uma coisa é você ter um cliente onde você nunca gerou um prejuízo, e quando você gera um prejuízo a um cliente, esse cliente vira um inimigo. Eu tenho diversos casos nesses 14 anos militando no segmento contábil e nos 32 de corretagem em vários ramos, que a gente sabe que, dependendo da relação comercial entre as partes e o que pode acontecer, gera uma animosidade tão grande. Não, graças a Deus, nesse meu percurso de vida, nunca vi morte, mas já vi ações judiciais onde demandou grande prejuízo para as pessoas, tá? Então, por que eu quero divulgar isso para os profissionais da contabilidade, para as pessoas que atuam no segmento da contabilidade? Gente, as perdas materiais e financeiras são grandes, porque vocês lidam com um termômetro complicado, que como nós tratamos com seguradoras, apesar de estar num segmento privado, vocês tratam com órgãos públicos. E os órgãos públicos, normalmente, com essa vontade e essa feroz de arrecadatória, normalmente faz com que vocês tenham que reembolsar, às vezes, algum cliente de vocês por um erro, por uma perda de prazo. Enfim, o que nós queremos falar com vocês aqui hoje? As perdas materiais e financeiras e de reputação. Nós temos alguns códigos, seja ele o civil, de defesa do consumidor, que nos mostram juridicamente, e outras milhares de leis, códigos, regulamentações, que deixam muitas vezes os profissionais que cuidam da contabilidade da empresa muito vulneráveis. Se a gente fizer uma conta que no estado de São Paulo tem 564 municípios, e se cada município fizer 2 leis por ano, tratando de tributos, nós temos 1000 leis por ano. E a gente sabe que não são 2 leis, são muito mais de 2 leis. Fora o fisco estadual e fora o fisco federal. E aí, o que tem que estar presente para que a responsabilidade civil aconteça? Ok? O prejuízo ou o dano, a relação de causalidade, ou seja, o causo entre as pessoas, a relação entre o ato e o agente e o dano, e a culpa. Existiu essas 3 coisas, e aí vocês falam, mas Paulo, esclarece um pouco mais. O que é mais ou menos responsabilidade civil, excluindo agora a conversa profissional? A gente está manobrando o carro no estacionamento, encosta no carro lá do outro, o outro vê, esse outro passa a ser um terceiro. A gente tem que reparar o dano. Ah, mas em trânsito não acontece. Tá, não acontecia. Hoje, com a legislação, com o juizado de pequenas causas, a gente tem visto que até uma batidinha de carro, às vezes, vira um problema para a gente. Um acidente com motoboy. Eu, outro dia, tive um acidente com motoboy, está me dando um trabalho fantástico, mas fantástico, porque quis alegar que foi um atropelamento, enfim. E a gente tem que se defender e se preparar. Isso no eventual mercado, né, ou no dia a dia do nosso trânsito, tá? Nós estamos falando do nosso negócio. Então, quando eu falo para vocês, olha lá, em legislação, nós temos no Código Civil 2 artigos que constroem essa minha preocupação em alertá-los, tá? O 186 é claro, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo. Parágrafo único, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para direitos de outrem. Gente, aqui está claro. Eu causei um dano a um terceiro, eu sou obrigado a repará-lo. Segundo,
Está aqui, ó, atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para direitos de outrem. Gente, o artigo 1117 da seção 3 do contabilista e outros auxiliares. Aqui está enquadrada a atividade profissional e está aqui, ó, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para direitos de outrem. Gente, perdeu prazo, errou, desenquadrou o simples por um erro. Desenquadrou o simples por um erro é uma coisa. Desenquadrou o simples porque o cliente não disse o que realmente eram os sócios da sociedade e se tinham outros negócios ou não. E quando esta casa cobra todos os profissionais da contabilidade, se tem contrato ou não entre as partes, vocês acham que é exagero, mas é o contrato entre as partes que vai nortear o risco e as obrigações que vocês têm que fazer para os seus clientes. Quando o conselho cobra vocês para manterem toda a clientela com contratos, façam os contratos e deixem bem claro para que vocês estão contratados e por quanto vocês recebem e para que vocês recebem aquele determinado honorário. Porque hoje, para efeito de seguro, de responsabilidade civil, tem que estar parametrizado os serviços, seja de médico, seja de engenheiro, principalmente contador, porque contador não é só uma planta, ou só uma aprovação, ou só uma cirurgia específica. Vocês têm fiscal, vocês têm RH, vocês têm diversas coisas que tem que estar norteado no contrato, gente. Porque é a ferramenta que vocês podem ter para se defender. Independente de ter o seguro ou não, é a ferramenta básica para dizer, eu não fui contratado para exercer isto. O senhor tinha prazo para entregar isto. Eu costumo dizer sempre, o artigo aqui, ó, vamos sair um pouquinho do Código Civil, tá? Até aqui foi Código Civil. Vamos entrar no Código de Defesa do Consumidor. Antigamente a gente comprava uma geladeira, tinha problema, para arrumar essa geladeira era um parto. Hoje, em 7 dias, a loja tem que trocar. A loja não é fabricante. Se a garantia é de 1 ano... Ah, mas a loja em 7 dias está na lei, em 1 ano é garantia, ou 2 anos, ou 3 anos. Automóvel, dependendo do defeito, eles não trocam a peça, eles trocam o automóvel. Isso é fato, isso é público, todo mundo vê isso no dia a dia, tá, gente? Aí a gente pega um parágrafo do artigo 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. Quem aqui, quando o cliente pergunta alguma coisa por telefone, não torna isso documentado via e-mail? Eu ligo para o seu escritório e pergunto, poxa, essa nota eu preciso tirar? Pode tirar com tal código. Não sou contador, estou dando um exemplo hipotético, tá? Quando responder, mesmo que tenha certeza absoluta do que está sendo respondido, não deixe de mandar um e-mail na sequência conforme entendimentos, aquilo que você me perguntou. Tem dúvida? Pede para o cara mandar por escrito, gente. Este artigo 14 aqui, ó, é do Código do Consumidor. O fornecedor de serviços, nós vendemos serviços, corretagem, contabilidade, responde independentemente da existência de culpa. Está lá. Pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e o risco. Contrato, documentou por escrito tudo aquilo que vocês falaram para o cliente, vocês, no mínimo, tiraram 60% dos problemas da frente.
estão os outros 40? Os outros 40 são o grande calcanhar de Aquiles, tá, gente? Está aqui, ó. As pessoas falam dolo. O dolo é aquilo que a gente sai com a intenção de fazer. Tudo aquilo que é premeditado. Não vamos falar de juridiquês, vamos falar de português. Eu saí na rua, o meu vizinho, toda hora o cachorro dele corre atrás do meu. Tem testemunha disso, já bati boca com o cara. Se eu sair na rua e bater no cara, está constatado o dolo. Está ali objetiva um resultado ilícito ou causar dano a outrem. É conduta voluntária, é intencional. Isso não tem cobertura de seguro. Tem alguns casos que nós tivemos dolo de colaboradores de escritório de contabilidade, foi provado que o dono do escritório não estava envolvido nesse dolo e a seguradora indenizou. Só que ela vai com o regresso em cima do colaborador. Bateu num carro de um terceiro que tem seguro, não tem seguro, corre e faz o acordo, porque as seguradoras estão hoje preparadas, não estavam no passado, para ir com o regresso em cima do proprietário do carro. Eles têm jurídico muito bem preparado e hoje é só trocar o nome, com a facilidade da internet, é só troca o nome do segurado e do terceiro e protocola na justiça, tá, gente? Então, tá aqui, ó, o dolo não tem cobertura. Ah, mas Paulo, eu não tive culpa. Gente, o que é culpa? É a conduta voluntária, porém descuidada, de um agente que causa um dano involuntário, previsível ou previsto a outrem. Dever de previsibilidade. Quem monta um negócio tem que prever. Ele vai depender do colaborador, ele vai depender da internet, tudo isso. Se vocês me perguntarem, é impressão minha ou esse é outro aqui estava falhando um pouco, hein? Se vocês me perguntarem, você tem medo hoje de quando contrata um colaborador? Sim, lógico. Está aqui, ó, é previsibilidade do negócio. Quem que eu vou colocar para fazer determinadas coisas? Tem que ter o básico do conhecimento. Aí, a gente vai para o risco. Vamos lá, imprudência. Faz parte do risco juridicamente falando. Está aqui, ó. Imprudência, ação tomada sem cuidados normais que qualquer pessoa deveria tomar quando estiver agindo. Imperícia, ausência de experiência e de prática necessária para o desenvolvimento da atividade. Aposto com vocês que as pessoas que se formam em contabilidade, como os que se formam lá na Funenseg, não têm preparo para determinadas coisas. Ou todo mundo nasce sabendo ou sai da faculdade mestre? Ou do curso superior? Não sai. Está aqui, Bavini, puxa, mas não tive culpa. Tá, mas dentro da culpa existe o risco. Está aqui, ó, imprudência, imperícia, negligência, falta de cuidado, de aplicação, descuido, incúria. Então, se vocês falarem para mim, poxa vida, tudo isso são temas cobertos pelo seguro. E são riscos do dia a dia, tá? Sem contar que nós temos um grande problema, que é a responsabilidade objetiva. Ela está prevista em lei, está lá no 927, que é o que nós já falamos. Então, se vocês falarem, Paulo, quem presta serviço como contador, como corretor de seguros, gente, nós somos uma bomba relógio ambulante. A diferença de vocês para o corretor é que o corretor, se ele erra um perfil, seja ele sem querer, porque se for proposital não vai ter cobertura pela minha apólice de seguro, está limitada ao valor do bem. Um carro de 100 mil. Eu tenho multas na carteira de 1,5 milhão. Eu tenho gente que só fazia simples, que gente, não, eu não preciso de muita importância segurada, Bavini. Leva uma multa de 150, 200. Da COM, DCTF. Vamos lá. Quem que faz aqui imobiliária? Ninguém faz imobiliária? Ninguém faz DIMOB. A DIMOB é R$5.000 por mês de atraso, mais correção. 4 meses, 6 meses. Mas por que 4, 6 meses? Porque era o período de afastamento das mulheres por um fato fantástico que é ser mãe. Só que ela ficou 6 meses fora do escritório e não passou para a amiga. 6 vezes 5, 30, mais correção,
todos meus sinistros de DIMOB foi por licença maternidade. Eu até brinco com as pessoas, a moça ficou grávida, ela cuida de DIMOB, examina se ela cuida de DIMOB. Senão você tem uma multa lá de R$30 mil no colo depois de 6 meses, mais a correção. E aí não sou eu que estou falando, vocês sabem os valores das multas, tá? E aí o profissional da contabilidade pode responder por reclamação de terceiros, é aquilo que eu falei no começo, eu fui contratado por alguém ou vocês para exercer algo. A partir do momento que a gente falha na prestação de serviços, os nossos clientes, para efeito de lógica de seguro de responsabilidade civil, são terceiros. Deixa de ser cliente, tá? É a lógica jurídica. Reclamações de terceiros, clientes prejudicados envolvendo custas judiciais e despesas com honorários advocatícios. Bavini, então você está falando em despesas de honorários, de advogado, tem que transitar e julgar? Não. Em 2007, eu vim aqui na SUSEP, no Rio de Janeiro, junto com o advogado Sescon de São Paulo e o Sescon do Rio. O advogado do Sescon do Rio marcou, mas acabou que na hora não pôde ir. E a gente conseguiu tratar com a pessoa da SUSEP e explicar para ele, não tem como você pedir para transitar e julgar com multas de R$5 mil. Um contador deixa de entregar 30 DCTFs ou 50 da CONS, você multiplica isso por 5 mil, é muita coisa. Se transitar e julgar essa conta em 5 anos, que é o período que demorava a justiça em São Paulo em primeira instância na época, agora com as inteligências artificiais, os processos estão sendo mais rápidos, principalmente do fisco, tá? Você não tem como. Vocês sabem o que o iluminado da SUSEP falou para mim? O senhor veio aqui advogar para os contadores de São Paulo, né? Eu falei, não, eu não vim advogar para os advogados para os contadores de São Paulo, desculpe. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro salvar o seu emprego. Porque quem paga o seu salário é um capital misto, SUSEP, governo e seguradoras. Se acabar a reserva técnica das seguradoras por conta desse brutal erro de quem fez essa nota técnica, o senhor vai ficar desempregado. Ele falou, o senhor está me desrespeitando? Eu falei, não, eu estou falando que o senhor está errado. E quem está sentado numa cadeira lá em Brasília, que fez essa nota técnica, não sabe da realidade contábil do dia a dia. Porque o contador depende da internet, depende de uma greve de ônibus. O senhor não quer saber disso, quer? Então muda a nota técnica. Se a companhia, que é quem vai pagar a conta, reconhecer que o contador errou, e quem agiu de maneira errada assumiu o erro, por que nós temos que esperar transitar e julgar? Ele demorou 9 meses. Aí me chama, 9 meses, ele não demorou 9 dias para analisar o que eu falei. Acho que ele foi perguntar até para o Papa, não sei quem era o Papa, se era João 23, se era Paulo VI, porque demorar 9 meses é o fim da picada, né? Então, pessoal, não tem que ter trânsito julgado. Muitos corretores de seguro que estão habitualmente acostumados a vender seguro de automóvel e nunca leram esse tipo de apólice, pode chegar para vocês e falar, olha, só tem que ser trânsito julgado. Não é assim não, tá? Olha lá, negligência, imprudência, imperícia na atividade profissional de contabilidade, prejuízo financeiro causado ao terceiro, bem como multas e correções impostas ao cliente, tá? Dano moral. Bavini, você ficou louco, Bavini, não existe dano moral em contabilidade. Pois bem, em 2009, eu fui chamado por um presidente de um sindicato de São José dos Campos, meu amigo, Adalmo, e falou, Bavini, você precisa vir aqui porque o Luiz Fernando, que é seu cliente, recebeu uma notificação de uma multa de R$1 milhão, de um pedido de R$1 milhão de indenização de um cliente dele, por dano moral. Eu falei, não entendi. Dano moral por quê? Porque, aí eu pergunto para vocês, quem aqui assina balanço de quem participa de licitação pública? Ninguém? Um balanço errado descredencia a pessoa, há 5 anos não pode participar de certame. Nesse caso específico, houve uma inversão. Em vez da vírgula, o ponto e a vírgula lá no R$11 mil, então entre o 11 e o 000, um ponto, e depois uma vírgula. Foi invertido isso,
E o técnico que analisou o balanço falou: o balanço está errado. Ah, mas o balanço está errado. Trocou crédito e débito, coisa de quem digitou ou fez Ctrl+V e Ctrl+C. Nada de anormal no balanço. Só que a empresa provocou, fez um dumping. Isso na conversa que tivemos eu, a Dalmo e o dono da empresa, e o advogado do dono dessa empresa de contabilidade, falou: não, ele fez um dumping. Eu falei: tá bom, então vamos marcar para falar com ele, vamos propor um acordo. O cara quase chorando falou: Bavini, 1 milhão, a minha pólice é de 100 mil. Vai propor o quê? Eu falei: deixa eu ir lá, eu estou de fora, eu estou de moringa fresca. Deixa eu ir lá falar com a pessoa. Cheguei, sentei em frente do dono da construtora, o advogado dele parecia aqueles parapeitos da Copa do Mundo, o peito do cara estufado. Falou: não, você já era propor um acordo, menos de 700 mil. Eu falei: calma, doutor, eu quero ouvir primeiro o motivo que levou a isso. Aí ele falou, falei: vamos lá. Ok. O senhor está me dizendo que aconteceu um erro de balanço. Não se discute. Segundo ponto, quantas notas de atestado técnico, de capacidade técnica a construtora tem para ficar penalizada 5 anos? Não, nós não temos nenhuma, essa era a primeira. Ok. Aí eu olhei para o dono da construtora e falei: o senhor corre o risco de pagar a sucumbência de 1 milhão. Porque o senhor provocou um dumping, ele é o seu contador, ele errou o balanço. Não se discute. Não se discute. Só que o fato é o seguinte: o senhor está levando em consideração um fato, mas o senhor não está levando em consideração os fatos que podem... A relação entre as partes não vai existir mais, pelo que o senhor falou. O senhor já mandou um aviso prévio, dizendo que não dá mais para ter o senhor Luiz Fernando como contador. Então é o seguinte: como segurador, como corretor, como advogado da seguradora, eu me apresentei como advogado da seguradora. Tinha conversado com a seguradora antes, se eu podia ir lá falar. Falei: a nossa proposta é de 40 mil reais, porque o senhor teve custos. Não, mas eu vou ficar 5 anos. Eu falei: tá, mas o senhor vai ficar 5 anos, o senhor abre um outro CNPJ. Todo mundo faz isso, ou não? Eu conheço bastante licitação e sei como funciona. Aí nós vamos pensar, o advogado dele já deu aquela murchada, que o cara falou: pô, vou levar 10% nessa brincadeira, ganhei 100, intimidando o cara lá que veio de São Paulo. O cara que fica vermelho, o tal de Bavini, né? Ah, tá bom. Aí sempre moleza ele me deixar vermelho. E aí, resumo da ópera: quando eu estava chegando no carro, a secretária do dono da empresa me chamou, falou: o seu Fernando quer falar, o seu Edgar quer falar com o senhor. Eu falei: eu vou lá para apanhar. Quando eu entrei na sala, o advogado não estava lá, ele olhou para mim e falou assim: os 40 é à vista ou é a prazo? Então, gente, quem disser para vocês que não tem dano moral, isso não é piada, viu? Isso foi fato. Eu saí da reunião com a camisa, parecia que eu tinha caído numa piscina. Porque o estresse da reunião, mas eu tinha que sustentar essa tese de que ele não podia usar o dano moral nessa situação. Agora, se o cara tivesse 30 atestados de capacidade técnica e por um erro do contador ele tivesse fora do certame por 5 anos, aí, gente, como a gente fala em São Paulo, trincou o palmito. Ou seja, ele está podre. Vamos fazer o acordo dentro da pólice de 100 e rezar para o cara não ir para a justiça, porque aí leva. Aí leva. Então, quem assina balanço, para quem vai para a licitação pública, cuidado que pode vir um dano moral, tá? Extravio, roubo ou furto de documentos. Informações da web. Quem aqui pode correr o risco, como eu já corri, já aconteceu conosco lá na corretora, de entrar um gaiato e fazer uma senha no nosso servidor? E todo mundo chega para trabalhar, liga para mim: chefe, o senhor criou uma senha? Eu falei: senha? Que senha? Do banco? Senha da banco está com final. Não, senha da rede. Rede de balançar, que eu não estou entendendo o que vocês estão falando. Já criaram uma senha no nosso provedor, e eu fiquei praticamente 1 dia e meio tentando destravar. Por uma sorte do além, literalmente do além, nós tínhamos um pendrive. Pendrive não, como é que chama aquele negócio?
um HD externo, que na véspera é coisa do anjo da guarda, né? Nós perdemos 1 dia e meio de trabalho só. A nossa faxineira, para limpar onde fica o servidor, tirou o HD. Pediu para a moça foi lá, desligou, como tem que fazer, como é um pendrive, né? Tirou o HD e não recolocou, porque se ela recoloca, tinha senha até no HD. Depois de 1 hora, 2 horas, puta, como é que nós vamos fazer o dia inteiro? Aí a pessoa que cuida da nossa rede, ué, cadê o HD externo? Entrou alguém aqui? O HD externo? Onde está o HD externo? Todo mundo procurando HD externo, estava na mesa da Débora, que é a minha secretária. E aí nós conseguimos plugar numa outra máquina. Acreditem se quiser, me pediram 15 mil reais, depois baixou para 10. Quando eu vi que a gente tinha perdido 1 dia e meio, já dava para fazer tudo no papel, eu não atendi mais o telefone. E aí gastamos quase 15 mil reais num sistema para segurar. E aí vocês falam para mim, mas Bavini, isso aí é responsabilidade civil. Ainda é. As seguradoras já estão enxergando que tem um risco de web que não é atividade profissional de vocês. Não é contábil, não é RH, não é erro na escrituração, não é perda de prazo, não é nada disso. E aí, logo, logo, eles vão começar a excluir. E aí a gente tem aqui, ó, informações alarmantes. Não tem dados depois de 2014, tá? Isso aqui é o que cresceu as práticas de hackers no Brasil. Gente, isso é número da Fiesp. Eu tenho uma parceria com a Fiesp. Gestão protegida da indústria, um seguro de responsabilidade civil para o dono da empresa, é a Bavini, junto com a IG, que tem esse projeto dentro da Fiesp em São Paulo. Está aqui, ó, 60% das empresas do estado de São Paulo não investem em normas internas de segurança cibernética. 79% sequer oferece treinamentos aos funcionários. Quem aqui não recebeu nunca um e-mail espelhado que parece que é o e-mail de algum cliente e não é? Outro dia eu recebi um arquivo que eu precisava olhar. Eu falei, nossa, mas que arquivo diferente está esse aqui. Sem querer eu olhei no arroba do e-mail que me mandou. YK, não sei o que, tudo menos, o primeiro nome era do meu advogado. O advogado da nossa holding. Agora, como é que o cara espelhou um e-mail na minha caixa de servidor? Eu não sei. Mas eu já fui vítima uma vez de um bloqueio de rede. Então, por que eu estou alertando vocês? Porque, ó, o Brasil é o 3º país que tem mais ataques cibernéticos no mundo. Então, treina, conversa com o colaborador, tenha 1, 10, 50, quantos colaboradores, para tomar cuidado com determinados arquivos que vocês podem abrir numa máquina. É muito perigoso isso, tá? E aí tem uns números alarmantes que a cada minuto são 45 novos vírus. Outro dia ligaram para nós, ó, desliga o servidor, desconecta da internet. Mas como é que para a empresa? O Itaú está fora do ar. A pessoa que cuida da nossa rede falou, o Itaú está fora do ar. Tem um vírus aí, foi uma sexta-feira aí, pouco antes da Copa do Mundo. Eu tive que parar a empresa das 2 às 4 da tarde, ele falou, pode religar que já acharam o vírus. Todo mundo que entrou no Itaú naquele dia teve problema. E quem não paga a conta todo dia? Eu gosto de ir no banco, tomar cafezinho, olhar as meninas no caixa, levar um bombonzinho. Cara de 54 anos, tio Suquita, né? Então fazer o quê, né? Tem que ir lá. É até uma forma de a gente relaxar um pouco o dia a dia. Minha irmã não sai da internet, paga tudo na internet. Outro dia eu estou chegando no Itaú, que eu precisava fazer um saque para pagar um terceiro, e é uma forma que a gente ainda acha de pagar, às vezes, em dinheiro as pessoas, tem que ir lá sacar no caixa, como se fosse caixa, lança na contabilidade como caixa, e deposita para a pessoa em dinheiro. Hoje é o único jeito. De outro jeito, não tem como. E dependendo do valor, vocês sabem, que o AF está de olho na gente. E aí ela falou para mim, acabaram de tirar 39 mil da conta da corretora. Aí já falou um baita palavrão e falou, eu não consigo pagar um DOC de mais de 4 nesse banco, falou outro palavrão. E os caras tiram 39, eu falei, calma, criatura, né? calma, e a folha semana que vem, não sei. Calma, criatura, não vou resolver. Aí cheguei, falei com a gerente falou, putz, ainda bem que você viu agora. Ligou no sistema, era um tal de DOC preto.
Mas o que é DOC preto? É o código que o Itaú usa. DOC não, como é que chama? Código de barra preta. É uma terminologia assim que eles usam. Enfim, o cara consegue tirar. Isso são exemplos só para a gente falar disso aqui, que é a parte de web, que ainda a gente consegue dizer para a seguradora que vocês ficaram sem web, se vocês ficaram, e aí perde de prazo, enfim. É uma forma da gente ainda conseguir convencer a companhia a pagar, tá? E aqui, lamentavelmente, a gente não consegue ver porque é um quadro, mas aqui, ó, que é o grande problema. Tudo isso aqui são influências internas de dentro da empresa, roubo de equipamentos, enfim. Mas aqui é o grande acesso remoto. Quem que tem TI dentro da empresa aqui? Ou paga um FII por mês por máquina para um terceiro fazer de fora com o robozinho? Todo mundo faz isso. Só que quando o cara está limpando a máquina de vocês, seja antes do expediente, ou à noite, ou durante o dia, ó, para de trabalhar na... Como é o seu nome de blusa azul? Gilberto? Roberto. Roberto, para de trabalhar um pouco, eu vou fazer uma depuração na tua máquina, aí você vê que tem o mouse está andando e tal, é alguém que está fazendo o trabalho. A máquina dele está aberta para o mundo. Acesso remoto. É isso aí. A máquina está aberta ao mundo. O cara pode estar enxergando. O teu cara de confiança, como é o meu Vinícius, está acertando a nossa máquina. Mas eu gastei agora uma nota num sistema que não é 100%. É 98%. Você fala, se os caras... Não, o cara desses 2% é o cara que entra na NASA. Eu não quero ter a pretensão de comparar com a NASA, tá? Até porque o que eu tenho ali é banco de dados de cliente. O que vai acontecer? O que a gente faz hoje? Hoje tem backup externo na nuvem, a cada 6 horas. Então, o cara consegue me travar? Vai me travar. Aí, outro dia, um amigo meu falou, esquece a nuvem, Pavini. Chama-se Ricardo Filizola. Quem se pesa em balança sabe quem é o nome Filizola. Falou, esquece, outro dia travaram o nosso servidor físico na nuvem. Porque o cara que entra no físico vai na nuvem. Que ele usa o mesmo acesso. E o cara travou a fábrica. Nós ficamos sem produzir 9 horas. Falei, você está brincando, Filizola? Ele falou, não. Então, acrescenta essa informação nas tuas palestras, que existem ferramentas, existe, mas quem entra no físico chega na nuvem, viu? E aí, eu queria que... Dá para você dar um play ali para mim, Bruna? A Bruna é da VR, é empresa de benefícios. Vamos lá. Quem lembra desse tipo de escritório? Olha aí. Daqui a pouco até o óculos escuro vai estar no... Gente, a maioria aqui viu aquelas telinhas verdes de computador, não viu? Quem não lembra do IN, www//2.c ao contrário, já nem lembro mais daquele monte de código. E quando a gente ligava, ficava... Vai completar, vai completar. Não entrou a linha de escada. Essas moças jovens não lembram da linha de escada. Mas hoje a pessoa pega o celular, aliás, uma vez viajando de navio, lembra do StarTAC? Eu peguei o StarTAC, não era digital, era analógico. Abri, liguei, o meu pai estava do meu lado, o navio era Eugênio C, ou seja, isso foi 90 ou 91. Não, 94, desculpe. 93 foi quando chegaram os celulares em São Paulo. O Rio foi o primeiro, e eu liguei, meu pai falou, imagina que uma porcaria dessa vai falar com São Paulo. A gente tinha uma antena de rádio na fazenda para falar com São Paulo, passava uma nuvem e não ouvia mais nada, só ouvia chiado, parecia que estava uma cachoeira saindo de dentro do rádio. Falei, peraí, pai, aí apareceu um risquinho, falei, vamos tentar falar com a Regina, minha irmã, né? Liguei lá,
Número, putz, eu esqueci de pôr internacional, porque eu acho que eu estou em mar aberto. Tal. Eu falei, não, vou tentar, porque estão passando em Florianópolis. Florianópolis, no Rio Grande do Sul. Aí tentei mais uma vez, tocou, atendeu. Meu pai quase chorou. Ou seja, a tecnologia veio para nos ajudar, mas às vezes ela nos atrapalha também. Hoje nós temos um problema sério na empresa, e eu já, juridicamente, parece que eu posso proibir das 9 à meio-dia o WhatsApp. Fala isso para o colaborador. Já tá dando ação em São Paulo. A perda de produtividade das pessoas por causa do WhatsApp, agora se põe no computador. O cara chega lá com aquele códigozinho de barra. Não, quer que eu mande? Não manda nada da minha máquina. Outro dia eu pedi para uma funcionária nossa de comunicação, eu preciso mandar um arquivo que está aqui no WhatsApp. Esse vídeo aí, eu recebi por WhatsApp há um tempo atrás e coloquei. Como é que eu fiz? Não precisa fazer nada. Ela abre lá não sei o que no WhatsApp, aparece que nem um código de barra, passa o meu celular na frente, já está no computador. Você vê as pessoas na rua, as pessoas parecem que aquilo é o guia dele. Tem um buraco, o cara cai dentro do bueiro. Gente, isso é tecnologia. Não sei se positiva, negativa. Eu acho que tudo isso é positivo, porque as pessoas falam, bons tempos, aquele que eu ia para o Rio de Janeiro de Eletra. Nada, passava um calor no Eletra, um cheiro de gasolina, todo mundo fumando. Não sei como nunca explodiu nenhum Eletra, porque eu sou dessa época. Sabe? Mas a época boa era a época do Landau. Nada, hoje tem carro muito melhor que o Landau. São épocas, cada época é a sua época. Tá? Eu acho que a tecnologia veio para nos ajudar sobre todos os aspectos, mas de forma moderada. Né? Tudo tem que ser moderado. E aí, gente, aqui um pouquinho da parte institucional. O presente seguro vem para garantir a atividade de vocês até o limite do que vocês contratarem o seguro. Volto a falar, até porque estamos numa autarquia. Não é com o Bavini que vocês precisam contratar, mas vocês têm que contratar com quem realmente conheça esse seguro, principalmente na hora da regulação do sinistro. Que eu falo que vender seguro, para todo mundo é sinal verde. Pode passar. Na hora que dá o sinistro, acende o amarelo e já vira vermelho, não dá nem tempo de brecar. Então, é melhor ouvir o não, ou talvez na contratação, que é o amarelo, ou o vermelho, e o verde na hora do sinistro, tá? Então, não precisa ser comigo, mas certifiquem-se de quem está vendendo conhece o produto, tá? E aí, está aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, o presente seguro tem por objetivo garantir até o limite máximo da importância assegurada contratada, o pagamento de indenizações ao segurado, pelas quais o mesmo vier a ser responsável civilmente em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso pela seguradora relativa às reparações por danos e ou prejuízos involuntários causados a terceiros, desde que sejam verificadas simultaneamente as seguintes condições. Apertei o botão errado. Vocês veem que a tecnologia... Isso aqui é que nem gerente de banco, viu? Isso aqui, quando a gente acha que vai funcionar, ele fala, não, hoje não dá para liberar. Equipamento eletrônico como um todo, né? Ainda bem que ela conhece os botões ali, já matou. Que os danos ocorram nos danos da vigência do presente contrato, salvo convenção contrária, e que as reclamações por tais danos sejam apresentadas pelos terceiros, os nossos clientes, tá? Prejudicados na vigência do contrato ou durante os prazos complementar ou suplementar quando prevalecerem, tá? E aí, aqui explica o prazo complementar e o suplementar. Só que eu tenho um quadro aqui que é mais fácil. Aqui, ó, não sei se vocês enxergam. Será que se diminui um pouco a luz ali, não fica melhor a visibilidade aqui? Apaga pelo menos a daqui da frente, Bruna. Não, mas acho que são as outras duas. Aí. Melhorou? Então, aqui, ó. Vigência 1/12/2016. Término da vigência 1/12/2017. Todos os erros têm que ter acontecido aqui. O que é o erro, Bavini? Eu perdi prazo, eu montei a empresa para o cara que foi desenquadrada lá na frente. Então, aqui, ó, é a fecundação do óvulo. Ou seja, a atividade profissional que cometeu o dano ao terceiro,
por um erro, por uma imperícia, por uma perda de prazo, tem que ter sido aqui, tá? Isso aqui é o período complementar. Muitas pessoas confundem período complementar com extensão de vigência. Não é isso não, gente. Isso aqui é o prazo que vocês têm para que o erro que foi encontrado aqui seja encaminhado para a seguradora. Ou na apólice é tão antigo o negócio que os caras acham que o cliente recebia a notificação na época que foi feito. Achavam não, era assim. Hoje o contador sabe. Às vezes o contador recebe antes da empresa, dependendo de como está cadastrado e dependendo do fisco. Então, o que acontece? Aqui, ó, é o prazo que vocês têm. Aí você fala, Bavini, vou dar uma dica para vocês. Se vocês perguntarem para o profissional de corretagem de seguro, o que é prazo complementar e o que é retroatividade? Duas coisas que vocês têm que perguntar para o profissional da contabilidade. O que é prazo complementar? Se o corretor não souber o que é prazo complementar, esse vocês não podem contratar para fazer o seguro de vocês. Deleta. E o que é prazo lá de retroatividade? Vamos lá. Aqui inicia a vigência 1 ano. Ok? Se eu renovar aqui, eu tenho mais 3 de período complementar. Ok? Lá no texto estava falando de suplementar. Por que você contrata suplementar? Quando você vai parar a tua atividade. Eu quero mais 3 anos de suplementar, além do período complementar, porque eu estou vendendo a minha carteira. Só que a Allianz, grava esse nome, que é a que comanda aí as arenas de futebol, pelo menos a do Palmeiras em São Paulo. A Zurich e a Argo não compram a retroatividade. Então vamos lá. Vocês têm uma pólice da ACE que foi renovada na Chubb e que foi agora renovado na IG aqui, ó. Aí você resolve fazer com outro corretor aqui do Rio de Janeiro, ou com o Bavini. Com o Bavini não, porque eu não trabalho com essas, tá? Interrompe a retroatividade aqui. Você fala, Bavini, mas eu tenho mais 3 de complementar. Não tem não. Porque eles cobram o complementar. Eles apresentam um prêmio barato, a Allianz, a IG e Zurich. Tem uma mineira que faz palestras para vocês, chama Rosana. E eu já fiz em diversos locais, ela fala, Bavini, você é louco, você fala o nome da seguradora. E eu respondi para ela o seguinte, eu falei, estou louco para eles entrarem na justiça contra mim. Só que eles vão ter que falar que eu estou falando a mentira. Porque o que eu estou falando é verdade. O público que eu tenho que defender não é do segurador, é de vocês. Quem me chamou para falar aqui foi o Conselho Regional de Contabilidade, a Autarquia Federal, hoje presidida por um cara fantástico que é o Ladeira, um cara moderno, como foi Dona Vitória, como foi Dona Diva, são as pessoas que eu convivi. Daí para trás não dá para saber. Não dá para saber. Mas hoje vocês têm um presidente atuante, tem um vice-presidente aí que se tornou um grande amigo meu em 4 anos. Então, gente, isso aqui é uma coisa importante que vocês têm que tomar cuidado. Eu tenho segurado de 91. Aí você fala, mas Bavini do céu, é 5 anos para cobrar, nem o INSS não cobra mais. Legal. A minha irmã tinha uma mobilete, quem lembra da mobilete aqui? Aquela bicicletinha da Caloi que tinha motor. Enferrujou na praia, meu pai deu para o zelador a mobilete. Falou, você tem 2, aí faz de 2, uma só. Só que tinha TRU. Taxa rodoviária única, que é o IPVA de hoje. Existia uma taxinha de nada, que dinheiro de hoje era R$50. Outro dia meu pai foi renovar o cadastro dele de produtor rural. O senhor não pode renovar, o senhor tem uma pendência na Secretaria da Fazenda. Ligou para o filho caçula, né? O que vocês fizeram com o meu nome? Não fizemos nada, o senhor está brincando comigo. Não, tem uma pendência lá na Secretaria da Fazenda. Está louco, pai, a Fazenda está tudo pago, que é ICMS. Na época de posto de gasolina, que meu pai teve posto de gasolina, o senhor nunca pagou ICM? Não, então tem que ir lá. Aí fui com ele lá. Aí o cara levantou o processo. É uma TRU. TRU? Como TRU? Taxa rodoviária única, o cara falou. Do quê? De uma mobilete, 81. Ou seja, o fisco não me cobra, mas ele me insere lá, como devedor. Aí o meu pai, com inscrição de produtor rural, precisava liberar um BNDES. E aí, não tem certidão negativa. Então, vocês falaram,
para mim que a retroatividade, isso não interfere em nada. Não interfere o quê? Eu estou dando para vocês a forma que vocês operam o coração por aqui, ó, ou pela virilha. Eu sou o cardiologista que vai te operar em São Paulo no INCOR, você vai voltar 2 dias depois. Você quer abrir o peito na serra? Fica à vontade. Você fica um mês com uma dor, porque o meu irmão do meu pai operou no tradicional e depois operou aqui. Ele fala, isso aqui é brincadeira, é que nem jogar snooker. Você vai no médico e sai andando. E tudo isso por quê? Por causa disso aqui, ó. Qual é o período de avaliação da receita? E aqui também tem um erro das seguradoras, que vocês que são contadores vão concordar comigo. Se eu desconsiderar o ano fiscal e fiscalizar 5, aí sim eu tenho que ter mais retroatividade ainda. Por quê? Se eu tenho um período complementar aqui, você renovou na Argo, daqui para frente, e o sinistro for descoberto aqui, a tua retroatividade interrompeu? Aqui, se for na Zurich, igual. Se for na Allianz, igual. Bavini, o meu seguro do cara é 300 pratas mais barato que o teu. Tá. Só que eu estou assumindo a retroatividade da tua renovação no período que for, estou te dando 3 complementares. Eles cobram por período complementar. Eu não cobro. Eu não, as seguradoras com quem eu trabalho. Então, gente, período complementar, suplementar ou retroatividade, quem não souber explicar para vocês com essa transparência com que eu estou explicando, pode ter certeza que no sinistro vai dar sinal vermelho. Tá? E aí, os riscos cobertos da responsabilidade civil decorrente de ato danoso, ações e omissões cometidas involuntariamente pelo segurado contra terceiros, inerente ao exercício da atividade profissional de contabilidade nos termos de leis, estatutos e demais ordenamentos brasileiros e reguladores. Aqui, de novo, os prejuízos causados aos clientes resultantes de atos de desonestidade e fraude dos colaboradores. Gente, eu tenho um caso de uma metalúrgica em São Paulo, o seu Giovanni me chamou um dia, isso nos idos de 91, por isso que eu tenho um cliente desde 91 com retroatividade, é um escritório de contabilidade de Guarulhos, ele era escritório de contabilidade dessa empresa metalúrgica, que agora é de um grupo multinacional. Alguém já ouviu falar aqui da metalúrgica Levorim? Qualquer carro de pedreiro, carrinho de pedreiro, o pneu é Levorim. Então a Levorim era uma empresa grande, tinha cerca de 600 funcionários. Em 95 teve um outro, 98, no Bresser Pereira, 97. 90 foi o Collor, 94 foi o Real. Agora eu fiquei na dúvida se foi 93. Bom, que seja. Foi depois de 91. O seu Giovanni me chamou e falou, olha, em 91 nós fizemos seguro, eu pedi para você descobrir onde tinha esse seguro, porque o meu contador errou, e agora tem um problema aqui que eu só quero falar com você pessoalmente. Eu falei, caramba, o que aconteceu? Aí cheguei lá e falou, nós estamos vendendo parte da empresa para um grupo americano, eu quero tecnologia a porte, porque eu vou crescer a empresa e vou vender ela, porque os filhos não são meus sucessores. E aí, dito e feito, que agora não é mais da família deles, do seu Giovanni. O seu Giovanni já não está mais entre nós, lamentavelmente. Morreu velhinho, mas já não está mais entre nós. E ele, quando estavam fazendo o levantamento da empresa, tinha 5 funcionários que não existiam. Existia porque um funcionário do RH da empresa e um funcionário que cuidava do RH na empresa de contabilidade começaram a criar. A Bruna já foi mandada embora, vamos criar aqui como um cargo para a Bruna? Conta salário, tudo, gente. Estavam em 5. 3 de chão de fábrica, um coordenador, já tinha até um gerente. O seu Giovanni foi nos 3 turnos, falou, cadê o... Mas escuta, quem é o fulano da ferramentaria? Não tem ninguém trabalhando aqui, seu Giovanni. Voltou no outro período, que indústria, 3 turnos. Ele falou, eu fiquei um dia sem dormir, uma noite. Eu queria saber quem era o Bavini que estava na ferramentaria. Não existe Bavini aqui, seu Giovanni. E aí fizeram um levantamento, tinha 5 há 6 meses. Criaram um, deu certo, criaram o outro, é tudo automático, né? E agora, então, se o cara quiser... A gente fala ali dos riscos da web. Aqui vocês ficam com a certificação digital do cliente ou vocês só pegam a procuração? Cuidado, hein? Tem escritório de São Paulo que funcionário tirou saldo de conta de fundo de garantia.
Vou repetir. Cuidado com certificação digital de cliente dentro do escritório, porque tem funcionário lá que tirou saldo de fundo de garantia de conta de um e mandou para outro. Como conseguiram, eu não sei. Mas no começo as tramóias foram brutais, tá? Então, qual é o histórico daqui? A companhia fez um acordo com ambas as partes, tá? Da fraude do colaborador. E aí, o que eu sei? Que o funcionário do escritório de contabilidade perdeu a casa no regresso. Porque as pessoas falam, tá, mas a minha casa, Vinícius, está falando besteira, é o meu teto, é o meu único imóvel. Se não estiver no registro de imóvel bem de família, pode ser penhorado e ir à asta pública, sim. Você consegue provar que é o único imóvel que você mora? Consegue, mas tem juiz que só aceita se estiver no registro de imóvel bem de família. Então, já uma dica a mais que eu deixo para vocês. Tem coisas que a gente não lê e acha que um fulano falou, se não está como bem de família no registro do imóvel, principalmente no fisco e no TRT, vai para a asta pública, sim, senhores, tá? E sim, senhoras. Então, pessoal, custas de defesa referente à reclamação coberta por esta apólice. Tem casos que o fisco autua indevidamente. Eu tenho um caso de um delegado de Jundiaí, tiveram 5 alterações na mesma obrigação acessória de um determinado produto de uma fábrica que fornece para a General Motors do Brasil. Essa indústria em São Caetano e o contador é de Jundiaí. Aqui teve uma interrupção, perdão, na terceira mudança de 2 meses. Fez o redarf, pagou a diferença e acabou. Não. Fez o redarf e a Receita não aceitou. A Receita nega isso, mas dependendo do valor do redarf, ela trava. E ela volta a multa lá para trás. O Rachid, lá de São Paulo, outro dia bateu boca comigo numa palestra. Redarf de 5, 10 mil vira normal. Redarf de 150 não vira coisa nenhuma. Trava. Então, pessoal, aqui, às vezes, tem que entrar na justiça. Não é porque a apólice não quer pagar, é porque o fisco enfiou uma multa nesse cidadão que é cliente do meu amigo de Jundiaí de 1,5 milhão, e a multa era de 37 mil reais. E aí deposita em juízo os 37 e vai até o fim. E vai até o fim, não tem o que falar. Ou alguém aqui consegue ganhar no administrativo da Receita? Chega lá, é como eu quando fui falar com o cara da SUSEP. Eu vou dizer uma maior para vocês. Eu tenho um filho que tem transtorno de déficit de atenção. Com 7 anos ele tinha uma dificuldade brutal em se alfabetizar, nós descobrimos. Ele começou a tomar um remedinho sem vergonha chamado Ritalina. É um CDF agora, com 17 anos, que dá até dó. Estudioso, passou, não toma mais Ritalina, e precisou fazer com psiquiatra, porque a Ritalina é tarja preta. Se não tomar 12 horas, ela desaparece do organismo. E aí, as consultas eram às sextas-feiras, porque o Gabriel estudava até os 17 anos, até o ano passado no Colégio São Luís, e o Tiago ainda no São Luís. Então, para não atrapalhar, porque eles ficavam quase o período integral, era às sextas-feiras. E eu pagava a consulta do psiquiatra em dinheiro. Porque eu sei que os médicos que eram clientes do meu pai nos postos, que eu fiquei muito tempo nos postos de sábado, eles levavam o cheque e falavam, me dá um troco aí, me dá o dinheiro, eu abasteci o carro, tal, o cheque do meu cliente, carimbei atrás o meu nome e meu telefone, me dá o troco. Isso é habitual entre médicos. Hoje, com a de MED, já não é tão fácil, ele já não consegue trocar o cheque. Ele pode até trocar o cheque, mas é menos difícil. Nessa época, 10 anos atrás, eu pagava em dinheiro. Caí na malha fina. Pô, o senhor paga 8 mil reais por ano de plano de saúde e 10 mil para um médico? É o que custa o psiquiatra. O psiquiatra não tem retorno em 30 dias. Se ele for 10 vezes, tem que pagar 10 consultas. Tá, mas o senhor pagava em dinheiro? Pagava. Pode ver no calendário, era todas sextas-feiras. Não, mas escuta, eu falei para a fiscal da Receita, a senhora está de gozação. A senhora quer que eu pague em cheque? O que vale mais, o cheque ou o dinheiro?
O senhor está falando, mas lógico que eu tenho que falar alto, o andar inteiro da Receita tem que ouvir o que a senhora está me exigindo. Eu tinha que pagar em cheque nominal ao médico? Olha no calendário de sexta-feira. E ela não tirou a multa. Ela me autuou, que eu usei aqueles recibos indevidamente. Foi para a justiça, ganhei em primeira instância, veio um refis. Eu não posso ter pendência. É contra o meu princípio. O que eu fiz? Paguei o refis à vista com desconto e estou esperando a decisão da justiça para a Receita me devolver. Porque se eu renunciar à ação, eu tenho que pagar a sucumbência do advogado da Procuradoria. Tá bom para vocês? Então eu tenho um processo na Receita Federal do Brasil e esse processo está quitado. Fala, pô, Bavini, tudo com o Bavini é o contrário. Não é questão do contrário, que eu falei, se eu perder lá atrás, o cara fala, você vai pagar, já paguei no refis à vista. Então quer dizer que é bom negócio não pagar imposto no Brasil? Não, não é isso que eu estou falando. Então, é o exemplo do administrativo, a gente não ganha. Então, às vezes, tem que ir lá para uma ação judicial, tá, gente? E os honorários advocatícios e despesas relacionadas à sentença são acordos concedidos pela seguradora. Qual é o advogado que cobra menos de 10% de uma ação? Ninguém. Tem tabela do AB. Se bobear, não cobra nem 15%, cobra 20%. E aí, os principais riscos excluídos, tá? Que é justamente o que eu falei para vocês aqui, ó. Danos cujo fato gerador tenha ocorrido antes do início da vigência do seguro. Gente, vigência de seguro, para mim, é isso aqui, ó. Não é isso aqui, tá? É quando iniciou a vida de seguro do vosso CNPJ. Porque vocês podem ter alguma coisa da Receita lá de trás, e se vocês fizerem com companhias de seguro que não estão dando para vocês a devida importância à retroatividade, vocês podem ter problema na regulação de sinistro, tá? Multas impostas ao segurado. Ô, Bavini, você falou lá atrás que cobria. Cobre o terceiro. Multa punitiva e exemplar. Quem lembra da Decore? Uma vez um advogado, um gerente do Banco do Brasil em Paraguaçu Paulista, chegou para o meu pai e falou, vai lá, pede por Natal, que é teu contador aí da fazenda, manda ele fazer uma Decore aí de 30 por mês, que eu te libero agora o BNDES. O dinheiro vai para a conta da fazenda, você compra um automóvel novo, não precisa nem comprar o trator, você acabou de comprar um trator novo. Eu era moleque, eu ouvi aquilo, falei, pô pai, o dinheiro é barato. Meu pai falou, isso aí está cheirando maracutaia. Não vou entrar nessa não, esse cara tá... Banco do Brasil, é só para cumprir. Cumprir o quê? Você que gerou uma decore divergente, você vai ser autuado pelo CRC. Isso é multa punitiva e exemplar. A multa que você causou ao terceiro por perda de prazo está coberto. Ah, mas Bavini, nós temos alguns casos aqui do Rio de Janeiro que o cara teve o contrato onde só prevê o pagamento da multa e da correção não cobre. Gente, isso é conversa para boi dormir que não cobre. Tem gente que põe no contrato, limita a minha responsabilidade de 10 honorários. Esquece. O que o juiz condenar, você vai ter que pagar. É que eu falo para os médicos, você está achando que é o CRM que vai te julgar? O CRM vai te julgar, você pode continuar como médico. Se você fizer uma barbeiragem no pronto-socorro no hospital, é a justiça civil ou criminal que vai te julgar. E a maioria dos juízes tem uma bronca de médico do cão. Sempre tem uma história de um médico, e aí lidar com saúde e com vida não é fácil, né, gente? Mas aqui no nosso caso, multa punitiva e exemplar não tem cobertura porque é, por exemplo, do tipo da Decore, né? Patentes e segredos comerciais, insolvência do segurado, danos aos colaboradores. Gente, funcionário com tendinite não tem responsabilidade civil profissional. É afastamento, tá? Tem gente que às vezes ainda pergunta para mim, danos ao próprio segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuges de pessoas que residam ou dependam economicamente do segurado. Quem fizer contabilidade do cônjuge
ou do filho, se ele morar no próprio lar. O filho fez uma MEI. Ah, mas MEI é contabilidade, ou ele tem um... Não tem cobertura. Quem falar para vocês que cobre, se você estiver fazendo a contabilidade da esposa, olha, então mostra para mim onde está escrito na pólice, tá? Aliás, uma coisa que eu falo para todas as palestras que eu faço, as seguradoras não gostam. Decorem uma página e meia de todos os seguros que vocês comprarem dos riscos excluídos. Não lê a pólice inteira. Lê o que está excluído, porque o que não está excluído está coberto. Então, é uma página e meia, riscos excluídos. Eu não posso vir de meia azul no Conselho Regional. Você está de meia azul? Cara, você tá sem cobertura. Vou passar a usar meia preta, amarela, laranja, mas azul eu não posso. Então, lê riscos excluídos, tá? O ato doloso, que é, no caso, está interligada aqui, né? Com a punitiva exemplar. Isso aqui é padrão, poluição, guerra, terrorismo. E a gente, para vocês que são contadores de empresas, que são procuradores de empresas, tem muito contador que assina como procurador. Procurador é solidário, gente. Procurador, tudo que acontecer na empresa, ele é solidário. Então, se vocês têm clientes que são procuradores ou síndicos profissionais, gente, é outro seguro, é o gestão protegida. Não é o RC profissional, porque não é um ato contábil, é um ato de gestão. Ok? Então, o que eu peço para vocês? Ó, indiquem para os clientes de vocês que são procuradores ou que são síndicos profissionais o seguro de gestão protegida, tá? Porque a saúde financeira... E aí vocês perguntam para mim, tá, mas Paulo, como é que funcionam os riscos de gestão? O risco de gestão é o seguinte, eu errei na política de RH. Causei um problema e 30 colaboradores entraram contra a empresa. Se eu for condenado a repor o prejuízo da empresa, é neste momento que entra o seguro de gestão. Ele vai reembolsar o diretor que causou o dano. Pô, Paulo, mas eu tenho que devolver 2 milhões e eu não tenho os 2 milhões. Aí nós temos que tratar com a seguradora para que o dinheiro não vá para você e venha direto para o caixa da seguradora. Porque da mesma forma que é um seguro para cobrir um terceiro, que no caso é o CNPJ, que você está sendo gestor, é a título de reembolso. O dinheiro não vai para o CNPJ, tá? E aí, ó, proteger o patrimônio pessoal dos gestores da empresa, tá? E garantir a segurança e tranquilidade na atividade profissional para assegurar padrão de excelência no atendimento aos seus clientes. Aqui tem um outro vídeo que relata bem o que é um dano moral, o que é um constrangimento, o que é um assédio. Todo mundo acha assédio, a moça é bonita e tal. Não é só isso que é assédio, gente. Não é só isso que é constrangimento. E tem um vídeo aí que passava na Globo, em horário nobre, e que não é nem seguradoras, nem sindicatos patronais. Vocês vão ver no final quem é que pede para denunciar. Vamos lá, Bruna. Pessoal, todo mundo aqui, eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. É, você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim sem cumprir as metas que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso Olha mais quem é que frequente está do você divulgando imagina. isso. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Ministério Público do Trabalho. Isso aí eu assisti num dia à Globo. Falei, não é possível. O Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho está instigando as pessoas a denunciar o próprio... Veja, o que esse cara fez é um ato repugnante. Tá, mas esse vídeo em horário nobre, para o cara que é mau caráter,
Ele vai pegar uma testemunha ou duas que já saiu e vai falar o que não é uma inverdade na frente do juiz. E quem aqui já foi no TRT? Ser empregador no TRT é ser aqueles caras que puxavam a cordinha na guilhotina. E aí está aqui o portal do Contador Protegido, que é uma ferramenta que a gente criou para vocês, onde vocês vão ter 3 produtos, tá? O vídeo e assistência funeral para atender a convenção coletiva de vocês, aqui do Estado do Rio. Esse aqui que é um produto que as pessoas não lembram de contratar, tá? Que é para quando vocês estão viajando, seja no território nacional ou no exterior. E os benefícios. Os benefícios é um projeto que a gente está começando. Todo mundo aqui. Quem que roda a folha aqui? Quem que coloca crédito para cliente do Vale Alimentação ou do Vale Refeição? A gente tem um projeto junto com a AVR, que a Bruna está ali, que numa próxima oportunidade nós vamos entrar em mais detalhes com vocês. Pode haver aqui uma fonte de renda extra para o escritório, tá? Neste caso aqui, a gente está desenvolvendo um programa como se fosse uma campanha de fidelidade, porque depois da convenção coletiva dos escritórios, nós vamos começar a colocar algumas atividades que, por exemplo, construção civil, que obriga, algumas outras atividades. Como vocês são as pessoas que podem influenciar o dono da empresa a não contratar com o banco e contratar, por exemplo, com uma corretora como a Bavini, nós vamos criar para vocês aqui, esse aqui não, porque é para o próprio contador, tá? Aqui já tem uma campanha, nós iniciamos um piloto em 5 escritórios no Rio para ver se está certo, que é mais ou menos do que a indicação do cliente que usa VA e VR. Tá? Quem tiver o código KINAI para uma remuneração mensal vai receber. Quem não tiver o código KINAI e não quiser mudar o contrato, não vai receber um mensal, mas vai receber um bônus de indicação do valor da fatura ou do primeiro crédito. Tá? Nós começamos o projeto em alguns escritórios e na hora que isso estiver um pouco mais evoluído, a gente vai voltar a falar. Possivelmente, no evento que nós vamos participar como um dos patrocinadores, que é o 58º Conerj, vocês já vão ter, inclusive, material ali e uma ferramenta para vocês se inscreverem. Tá? Então, para agora, eu agradeço a vinda de vocês, meu muito obrigado, e espero que o que vocês precisarem, nós da Bavini estamos à disposição de vocês. Eu tenho umas canetinhas ali com destaca-texto que eu quero presentear a vocês, porque eu costumo dizer que quando a gente dá canetinha com destaca-texto, vocês não perdem prazo e aí vocês não usam o seguro, né? Tá bom? Muitíssimo obrigado.